Olá, você já ouviu falar sobre conhecimento teológico ou religioso? Fique aqui até o final desse vídeo que você irá entender de forma didática e simples o que é conhecimento teológico religioso, o que norteia esse conhecimento, quais são as suas principais características. Irei no final dar um exemplo desse tipo de conhecimento. Agora, se inscreva no canal e vamos lá! O que é conhecimento teológico ou religioso? O conhecimento teológico ou religioso, do grego theos, significa Deus, e logos, discurso, tratado. Consiste no estudo de Deus. Investiga tudo o que se diz respeito a Deus e à fé. Então, o que norteia esse tipo de conhecimento? O conhecimento teológico ou religioso é um conhecimento que apresenta um conjunto de verdades aceitas pelos homens a partir da revelação divina. E o que se revela é a vontade de Deus, na qual o crente confia e cujo desígnio ele deve cumprir. Assim, o conhecimento teológico apresenta respostas a questões não respondidas pelas outras modalidades de conhecimento. Apoia-se em doutrinas cujas proposições são sagradas, por terem sido reveladas pelo sobrenatural, pelo ser superior. São consideradas verdades infalíveis, evidências nunca postas em dúvida pelos que têm fé. O conhecimento teológico parte do pressuposto de que os textos sagrados, que não precisam necessariamente ser cristãos, compreenda isso, constitui um conjunto de verdades a que os homens chegaram mediante revelação divina. A sua aceitação ou aceitação pelos homens das pessoas passa a ser, no caso, um ato de fé decorrente da revelação de um Criador. Geralmente, esses textos sagrados, que não pode ser que seja cristão ou qualquer de outra religião, não só explicam a ordem do mundo natural, mas também humano, como obra do Criador, do ser superior. Pela lei divina, é instituída a ordem do mundo natural e humano. E essa lei, geralmente, foi revelada ao homem pelo ser divino, pelo sobrenatural, através de intermediários, como, por exemplo, profeta, videntes, etc. Assim, o conhecimento teológico busca respostas na entidade divina para questões que nem sempre o conhecimento filosófico, o conhecimento vulgar ou popular ou científico conseguem responder. Atualmente, é importante salientar para você que várias verdades do conhecimento teológico têm sido questionadas pela ciência e pela sociedade, e que tem levado o conhecimento teológico a rever os seus ensinamentos, os seus posicionamentos e adaptar-se ao mundo contemporâneo. Agora, como eu disse no início deste vídeo, vou elencar para você algumas das principais características do conhecimento teológico ou religioso. Uma das principais características do conhecimento teológico religioso é que ele é inspiracional. Os princípios direcionam o crente ocorre a partir da razão iluminada, elevado pelo dom sobrenatural e pela fé, fundamentada na palavra divina dos textos sagrados. Então, ele realiza-se a partir da inspiração. Uma coisa importante também, e outra que é outra característica do conhecimento teológico ou religioso, é que ele é sistemático. A ciência é sistemática, a filosofia é sistemática e o conhecimento também religioso é sistemático.
Por quê? Porque os textos sagrados consistem em um conjunto de verdades reveladas, que não só explicam a ordem do mundo natural, mas também humano, como obra do Criador. Então, tem todo um conjunto de textos organizados. Outra característica é que o conhecimento religioso ou teológico não é verificável, como ocorre com a ciência. Tanto a filosofia como a ciência, tanto a filosofia como o conhecimento religioso ou teológico não é verificável. Quem é verificável é a ciência, ela trabalha com experimentação. Então, o conhecimento teológico religioso não é verificável porque é formado por um conjunto de verdades a que os homens chegaram mediante revelação divina do sobrenatural. A aceitação das pessoas passa a ser, então, um caso de fé decorrente da revelação de um Criador. Não está preocupado em colocar à prova, experimentar as verdades reveladas. Não se coloca a fé à prova, a experimentação de forma pragmática, em laboratório, por exemplo. Outra característica é que o conhecimento religioso ou teológico, ele é acrítico. Não há a preocupação da crítica de questionar o que foi revelado, de comprovar experimentalmente e de forma controlada a veracidade da verdade revelada. A verdade se dá pela fé e, ao aceitar os textos sagrados como expressão da revelação divina, o fiel, o crente, abraça a doutrina da fé. E, finalmente, para o seu entendimento, o conhecimento, o que é outra característica, o conhecimento teológico ou religioso é infalível. Por quê? Porque as revelações divinas não podem ser demonstradas experimentalmente, como eu já falei anteriormente. São verdades da fé e, como tais, mistérios. São verdades inquestionáveis, verdades infalíveis e nunca postas em dúvida pelos que têm fé. Portanto, é pela revelação e fé que se dá a explicação. E agora vou apresentar para você um exemplo de conhecimento religioso segundo uma visão cientista, de um cientista. Vou pegar o exemplo de Albert Einstein. Embora do cientista Albert Einstein, embora não fosse religioso no sentido tradicional, reconhecia a importância do conhecimento religioso na cultura humana. Ele dizia: a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Einstein não se referia à religião como dogma, mas como um sentimento de admiração pelo universo e um sistema de valores que guia a humanidade. Como prática, como exemplo prático, imagina, ou você imagine, um cientista que estuda o cosmos. Ele pode explicar como as estrelas nascem e morrem, mas o porquê da existência do universo é ainda um mistério. Aqui entra o conhecimento religioso, que oferece interpretações filosóficas e espirituais sobre a origem da vida e o sentido da existência. Mesmo sem acreditar em Deus, um cientista pode reconhecer que o conhecimento religioso influencia culturas, ética e, ao mesmo, a forma como a sociedade evolui. Ciência e religião não precisam ser inimigas, que fique claro aqui. Ambas são tentativas humanas de compreender a realidade, cada uma com a sua abordagem. Então, chegamos ao fim deste vídeo e espero que esta análise sobre o conhecimento teológico ou religioso tenha sido esclarecedora. A teologia e a religião desempenharam e desempenham um papel fundamental na construção das sociedades.
ao longo da história, influenciando a cultura, a moralidade e até mesmo o desenvolvimento do pensamento científico. O objetivo aqui, preste bem atenção, não é defender uma crença específica, mas sim explorar o conhecimento teológico e ou religioso de forma crítica e informada. A ciência e a religião, apesar das suas diferenças, sempre coexistiram e continuam a mudar o mundo em que vivemos. Se esse conteúdo lhe interessou, não esqueça, ajude esse canal, se inscreva e dá seu like. Comentar sobre esse assunto para mais discussões sobre ciência, filosofia e conhecimento humano. Obrigado por assistir e até a próxima. Um forte abraço e até mais.